Pessoal, então vamos começar a nossa reunião, né? Já saindo das nossas conversas iniciais do café da manhã, e agora vamos trabalhar aqui. Estamos falando sobre os caracteres dos milagres. Agora, a gente viu muito falando sobre os fenômenos, né? Falando sobre sonambulismo, e agora a gente vai finalizar esse capítulo. Há muito pouca coisa assim a acrescentar até o final desse capítulo, mas assim, ao mesmo tempo eu considero muitas coisas. Porque que ele vai reforçando até o final desse capítulo, ele vai reforçando essa questão, né, julgando a questão do milagre, colocando como não sendo real, né, um milagre. Então é uma argumentação até o final, mas é importante a gente colocar algumas coisas que são colocadas aqui. A gente poderia até fazer uma leitura mais ampla hoje, porque ele resume bem o que a gente já vem colocando, já vem falando, né, durante o estudo. Nós paramos aí no 13º, no 13, né? A parte 13 dos caracteres milagres, que seria sobre a intervenção de inteligências ocultas, né? Então, só para a gente ter uma visão, ele fala aqui inicialmente que todos os fenômenos que nós classificamos como fenômenos, seja fenômenos espíritas ou fenômenos naturais, de qualquer natureza, porque ali existe uma manifestação acontecendo, né? Porém, essa classificação de fenômenos, ela não separa assim se é natural, é um fenômeno natural, se é um fenômeno espírita, né? Todos eles possuem a mesma natureza, o mesmo princípio, né? Sejam eles classificados como espíritas ou não, de manifestação espírita, seja ele de fenômeno natural, de uma natureza comum, né, dos fatos comuns. Por isso que ele coloca aqui, ó, a intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos, devidos a agentes invisíveis. Porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, por força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Então, todos os fenômenos que nós conhecemos, tudo que acontece de extraordinário, que a gente poderia dizer assim, são fatos naturais, nada mais do que isso, até mesmo um fenômeno espírita. Tá? Você vê uma manifestação de uma entidade espiritual através de um médium, isso é um fenômeno natural. Né? Você vê um estalido de uma madeira, algo assim, é um fenômeno natural, tá? Da física, explicado fisicamente. Então, todos os fenômenos que a gente poderia dizer são classificações naturais. Aí morre o sobrenatural, porque, de um lado, a ciência explica muito bem os fatos materiais, que classificamos como materiais, das origens, da lógica do fenômeno, aí tira o fator do sobrenatural. Por outro lado, também a manifestação, se um espírita faz uma mesa girar através de uma mediunidade de efeito físico, né? Aquele fenômeno é classificação também explicável. Então, se é explicável, não é mais milagre. Aos olhos comuns das pessoas, esse fenômeno é um milagre, né? Um acontecimento. Um médico, a gente já até falou isso, um médico que cura um paciente,
em estado final, ele consegue trazê-lo de volta, ali aos olhos de uma pessoa comum, de um desavisado, aquilo ali é um milagre. Então, sai falando que foi uma cura extranatural, um sobrenatural, né? Então, a gente tem que ver, eu vou tentar tirar só o som daqui, o som do Zap, só um minutinho. Acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou ter que conviver com esse barulho. Vocês estão ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou. Então tá bom. É porque está tocando o telefone e eu estou tentando tirar. Bom, então, todos esses fenômenos, eles não têm nenhuma outra justificativa senão serem naturais. Essa é a argumentação que vai até o final desse capítulo, né? Provando que nenhum fenômeno mediúnico está fora da lei natural, nenhum fenômeno físico que esteja na natureza está fora das leis divinas, né? Aí depois vem, mais adiante, né? Eu queria até ir fazendo uma leitura, alguém lê para nós, aí logo na sequência, vamos ler mais hoje, só para adiantar. Então, quem lê para nós? Esclarecendo-nos acerca dessa força. Eu leio. O Espiritismo, então, continuando o item 13, capítulo Caracteres dos Milagres, o Espiritismo, em nos esclarecendo sobre esta força, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por todo o outro meio, e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios. Ele revela, do mesmo modo que o magnetismo, uma lei se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou, para melhor dizer, conheciam-se os efeitos, porque se produziram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei. E foi a ignorância dessa lei que engendrou a superstição. Conhecida a lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagres em fazendo girar uma mesa, ou os mortos escreverem, do que o médico em fazendo reviver o moribundo, ou o físico em fazendo cair o raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda dessa ciência, fazer milagres, seria ou ignorante da coisa ou um fazedor de todos. Posso continuar no 14? Pode, porque aqui acrescenta só aquilo mesmo que eu já comecei a falar aí, né? Mas ele é pequenininho também. Uma vez que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas maravilhosas, fora dele há milagres na acepção usual da palavra, dizemos primeiro que, entre os fatos reputados miraculosos, que se passaram antes do advento do Espiritismo e que se passam ainda em nossos dias, a maioria, se não todos, encontram sua explicação nas leis novas que ele veio a revelar. Esses fatos entram, pois, embora, sob um outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e como tais, nada tem de sobrenatural. Bem entendido que se trata aqui somente de fatos autênticos, e não daqueles que, sob o nome de milagres, são produto de uma indigna charlatanice, tendo em vista explorar a credulidade. Não mais que certos fatos legendários puderam ter, em sua origem, um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou ao absurdo.
É sobre esses fatos que o Espiritismo vem lançar luz, dando os meios de fazer a parte do erro e da verdade. Uhum. Então, aí a gente já até comentou, né? Milagre não tem nada de sobrenatural, não existe fenômeno que seja sobrenatural. Então, essa parte aí eu acho que ficou bem clara, né, gente? Está bem. De um lado, você tem o cientista que desvenda através do magnetismo todas as leis da matéria. Então, ele explica tudo bem as origens de todos os fenômenos, é tudo explicado. E, do outro lado, o Espiritismo, que explica o inexplicável, né? Que vem trazer para nós o desvendamento dos mistérios, né? Então, aqui eu acho que ficou bem claro. Concordam comigo ou vocês têm alguma dúvida? Podem falar. Todo mundo calado, então vamos para frente. Então, faz Deus, então, milagres? Entramos nessa parte. Faz Deus, então, milagres? Olha só, é interessante, né? Se Deus criou todas as leis e existem... Ô Daniel, Oi. eu estava procurando aqui, você me desculpe só ter demorado um pouquinho, que eu estava procurando aqui. Aqui está falando sobre a acepção da palavra milagre. Uhum. Então, aqui está dizendo o seguinte, só para a gente ver aqui. Em acepção geralmente empregada, milagre ou miraculo é um acontecimento dito extraordinário, que à luz dos sentidos e conhecimentos até então disponíveis, não possuindo explicação científica ainda conhecida, dá-se a forma a sugerir de uma violação das leis naturais, que regem os fenômenos extraordinários. Então, aqui eu tendo a entender o seguinte, que como a gente, estudando o Espiritismo, entende que as leis, elas existem, mas a gente não tem um conhecimento no todo, né, vamos dizer assim, é um conhecimento contínuo, então não existe milagre pela doutrina espírita. O que existe, porque aqui, pelo menos nesse dicionário que eu vi, aqui diz assim, é uma violação às leis naturais. Então, se Deus fez as leis naturais, por que haveria de haver uma violação a elas, né? Exatamente. Então, isso não faz muito sentido. Então, a gente conhecendo mais, as coisas vão ficando mais conhecidas, por isso que elas são extraordinárias. Mas até então... Tudo que de fato acontece é porque está dentro do possível. Se está dentro do possível, é que pode acontecer, né? Até mesmo dentro do seu próprio pensamento, dentro das suas próprias ideias. Dentro do escondidinho da nossa mente, há um universo de acontecimentos que poderiam ser chamados de milagres, porque, na verdade, não é conhecido acessar a mente do outro, acessar os fenômenos que acontecem mentalmente dentro de cada um, né? Então, na verdade, tudo que acontece é dentro do permitido, dentro do possível. E se existir alguma coisa que é impossível, está dentro do possível, entendeu? Então, mais ou menos por aí. Se alguma coisa você achou que era impossível acontecer e aconteceu, é porque é possível. Então, não tem nada. É questão de ignorância nossa, de visão, de entendimento. Se nós não temos compreensão, aquilo é mistério. Sendo um mistério, joga ele para o sobrenatural, que ele explica para nós e para ali, põe uma vírgula ou um ponto na questão e não vai à frente, né? O espírita tem muito disso, né? Não vamos falar desse assunto, não, porque isso aqui não está no tempo. Realmente, às vezes, tem muita coisa que as pessoas que estão lendo, elas estão buscando, elas não estão no tempo realmente, não.
aí fica um mistério ali. Vamos deixar isso para os espíritos, né? Porque isso nós não temos a resposta ainda. Mas um dia, quando a gente tiver a resposta, vai ter a instrução, né? Mas não significa que isso é fora o que nós não sabemos, seja algo que, se acontece aos nossos olhos, seja um milagre, seja algum fato sobrenatural, né? Então, tudo o que acontece é dentro da realidade divina, dentro de que Deus nos criou. Até mesmo o momento que você tiver assim, e perguntar a você mesmo, será que eu existo? Né? Essa pergunta, né, a você é uma grande dúvida de si mesmo, né? Mas você tem a prova de si mesmo, a sua existência como resposta. Então, não existe nada sem resposta. A gente que tem ignorância do saber. Ô, Então, Daniel, mas aquilo que eu coloquei está correto? Sim, nada viola as leis naturais. sim, Nem é isso aí mesmo mesmo. Deus. Não, Deus age E como lei. agora? Deus não age em cima. Deus é a lei. Deus é Nós o vamos ver cara aqui da agora. lei. Ele é o dono Deus é da a lei. lei. Qualquer Vamos coisa ele ver. muda a lei. Eu vou até Não é fazer isso? exatamente. Tem nessa questão se Deus faz milagres aqui, né? A gente vai ver isso sobre leis. O que são, na verdade, as leis criadas por Deus? O que nós podemos pensar sobre lei? Lei é uma ordem que Deus colocou na divindade, escrita ali para nós, primeira lei, segunda lei, terceira lei, isso aqui está para você cumprir certinho. Existe um conjunto de leis, nós ordenamos elas assim, nós colocamos assim, esse conjunto para nós entendermos didaticamente. Mas o que é lei em Deus? Como é que nós podemos entender esse conjunto de leis? Como que nós podemos interpretar a ação divina sobre toda a natureza em suas leis? Como é que essas leis funcionam? Ela é rígida, né? Deus é rígido, Deus pune, né, em cima desses descumprimentos. Como que nós devemos interpretar a lei divina, a lei natural, né? Então, a gente tem uma interpretação que Deus está punindo a gente porque nós não fizemos do jeito que Ele falou, que a gente descumpriu o que Deus falou, né? O que Deus colocou, o que Deus escreveu, né? Escreveu não sei aonde, foi na consciência ou foi em algum lugar do livro divino, né? Então, nós sabemos que isso não está escrito, isso está acontecendo. Na verdade, o fato é igual você falar lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela funciona para quem? Ela funciona para Deus ou para nós? Um dia nós deixaremos de passar pela lei de causa e efeito, nós precisaremos passar pela sua rigidez, que a gente poderia dizer assim, da lei de causa e efeito. Eu faço, eu recebo de volta. Como que seria a lei de causa e efeito para os espíritos divinos que já alcançaram a perfeição? Funciona a lei de causa e efeito para os espíritos que já alcançaram a perfeição? Eu acho que funciona, só que ela não precisa ser aplicada porque eles já alcançaram a perfeição. Pois é. Então, funciona ou não funciona? Funciona. Mas ele respeita uma lei, ele precisa ser sujeitado a uma chamada lei. Não, porque Ele já domina a verdade e não precisa domina a mais. verdade, mas vai que Então, ele já ele alcançou o quê? Não, vai que o quê? dá O uma Espírito é derrapada, perfeito. vai que Esse ele... Espírito, ele não erra mais. Ele não erra mais. então ela existe, mas então ela não tem que ser aplicada. Ela existe para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. Vocês concordam que ela existe para quem precisa? Sim. Não. Também Eu não. não. Ela é Eu aplicada acho que para ela quem precisa. existe.
Mas se ela é ação e reação, é uma coisa que existe. Onde está Igual a lei escrita a da lei de Deus? gravidade, ela existe. Não é porque eu quero transgredir ela pulando uma ponte que eu vou deixar, Onde, assim, que ela vai deixar de onde, existir, entendeu? Eu onde está acho que é mais ou escrito, menos assim. onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ah, Não, só nele então, mesmo. Só nele, eu se acho. você alcançou a consciência, né, e cumpre todas as leis, aquilo para você não é mais problema. Se não é É mais assim. problema, se não é mais problema, você não precisa ser gerenciada por um mecanismo, concorda? Você já Sim. Uhum. domina, você já tem o domínio. Então, para ela, para aquela alma que já atingiu, aquilo já não tem mais sentido. Ela tem sentido quando você está na evolução. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente coloca como lei no sentido de nos colocar em regime de evolução, de experiência. Ó, nós precisamos dessas ordens serem cumpridas. Se eu não fizer isso, isso vai acontecer comigo, né? Mas eu vivo o natural. Na verdade, os espíritos que alcançaram a evolução maior, eles já vivem a natureza divina. Eles já vivem em Deus tudo que é a bondade divina. Quando você vence as leis, fala assim, eu venci o mundo, né? Você venceu, venceu. Você chegou. Você chegou aonde? A um nível de consciência que Deus nos colocou na estrada da evolução. Assim que você consegue essa consciência, você não é mais, vamos dizer, escravo de determinadas coisas da evolução. Vocês estão entendendo ou não? Então, eu estou entendendo, eu entendi, mas isso não quer dizer isso que eu acho que eu quis me expressar em relação à lei da gravidade. É a mesma coisa, por exemplo, assim, se existe um espírito extremamente evoluído, ele está, vamos supor, num ato de ajudar um outro espírito. Ele sabe que cabe a lei de ação e reação para ajudar aquele espírito. Então, ele, por exemplo, ele sabe que fazendo determinada ação com aquele espírito específico vai ter uma reação. Assim, entendeu? Ele não pode simplesmente chegar, pegar, vamos supor, uma pessoa que ele amou numa determinada vida, ele é muito evoluído, ele vai lá, pega ele, resgata e coloca ele lá numa orbe bem de cima. Ele não pode fazer Uhum, isso, porque existe uma lei a qual todos estão sujeitos. Talvez para ele especificamente ele já tenha superado isso. Mas uhum, ele sabe que, ao fazer qualquer coisa, mesmo ajudando com a boa intenção, ele sabe que ele não pode fazer isso, que isso vai ter consequência para ele, vai ter consequência para outro espírito, que isso vai derrogar alguma lei. Então, é isso que eu quis dizer em relação à lei da gravidade. sim. Para mim, especificamente, com um espírito evoluído, a gravidade realmente não interessa. Mas ele sabe Uhum. que existe para todos os outros seres. É nesse sentido que eu estou dizendo que ela existe. Tá. A lei da gravidade, as leis morais, as leis da física e as leis morais, elas se separam ou são leis divinas e naturais da mesma forma? A lei moral é uma lei natural? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Sim. Assim, não tem Uma, tanta certeza, fico assim meio, a lei mas natural, assim, na minha cabeça, sim. O a Daniel sempre lei faz natural, pegadinha, né? a lei natural são todas as leis, independente se são morais, É, se são isso é físicas, mesmo. né? Por Tá certo. exemplo, a gente usa a lei da física hoje dentro dos princípios de aprendizado, né? Então, por exemplo, nós estamos usando aí, você citou a lei da gravidade, nós usamos sim, porque nós estamos num planeta, nós estamos numa gerência material, estamos evoluindo num planeta Terra, chamado Terra, está sujeito a todas as leis da física, né? Então, isso tudo nos força a conviver com um ambiente de experiências materiais, né? Desde o átomo
o sistema nos auxiliando, né? Então, tudo funcionando dentro das leis do possível, que é a lei natural. A lei do possível, daquilo que é da lei divina, da inteligência divina, né? Tanto os fenômenos materiais, os fenômenos espirituais que acontecem nessa jornada da evolução são tidos como leis, né? Leis que a palavra lei é muito forte, né? Porque lei aqui para nós, no nosso regime de civilização, é algo que nos cobra, é algo que nos pune, né? Mas a lei divina, ela não tem esse sentido de punição, né? Nós não temos nenhuma lei divina que vá punir qualquer ser na criação, e sim A lei é por uma beneficiar. determinação, né? Hein? A lei é uma determinação, né? Vamos dizer que são didática divina, né? Deus tem uma didática divina composta por sistema de evolução. A gente chama isso de leis morais, espirituais, para a gente realmente aprender a ter uma descoberta da nossa consciência, até porque está dentro da nossa consciência as leis morais, né? A lei divina, ela está dentro do nosso ser, né? Da nossa percepção, e ela vai aos poucos sendo descoberta. Assim que você vai descobrindo, ela deixa de ser mistério, né? Uma lei, ela é um ato casual dos espíritos superiores, né? Que vai entendendo ela como sendo um caminho, não como um regime punitivo. Então, vamos dizer que lei divina na lei moral seria um caminho, né? O caminho da luz. Quando você chega a experiências maiores, quando você encontra Deus, você não é um menino mais arredio, um espírito arredio. Você concorda já com a divindade por excelência. E se você concorda por excelência, você cumpre todos os passos que foram dados para você encontrar sua consciência. Aí você se encontra bem, né, com Deus. E aí não há mais o erro. Nós temos uma facilidade enorme de errar. Os espíritos têm uma facilidade enorme de acertar. E eles têm uma dificuldade enorme de errar. Nós temos uma dificuldade enorme de acertar, né? Então, isso para que a gente mude esse quadro para um quadro que nós vamos ter facilidade de aceitar os princípios divinos, é preciso você vencer na evolução, através das reencarnações, né, as experiências que são dadas como caminhos para chegar à luz, caminhos para se chegar lá. Você tem que ir por esse caminho, mas isso aqui é uma lei. Se você quiser interpretar como lei, é uma lei. Se você fizer isso para o outro vai também te prejudicar, né? Está servindo para quem está em evolução. Agora, você vai falar isso com um espírito iluminado, Jesus, se você não fizer isso, o outro vai fazer isso com você. Para isso já perdeu o peso para ele, é isso que eu estou falando. Perde o peso porque ele já faz. E quando você faz, aquilo deixa de ser... É igual um menino que está fazendo uma coisa errada. Quando ele aceita a opinião da mãe ou do pai e deixa de fazer errado, é porque já cumpre tudo. Então, ele não precisa mais de regras, ele não precisa mais de policiamento, né? Ele já é um ser em condições de domínio. Então, se ele tem domínio, ele não precisa de ser policiado, ele não precisa mais de entender como lei. Ele pode entender agora o que ele alcançou são caminhos que ele venceu. Simplesmente, eu venci a minha vida, o mundo, as coisas que foram dadas como experiência, né? É esse sentido que eu quero dar. Daniel, só uma dúvida. Deixa de existir esse lado de causa e efeito mais pelo lado de policiamento, né? No lado, mas e o lado positivo? Fazer coisas boas e ter a reação boa. Deixa de existir também? Como ele já vive a coisa boa, ele jamais agora pensa em esperar retribuição. Da mesma forma que ele não faz o mal, ele não tem mais resposta
do mal, ele só faz o bem por excelência. Então, ele já vive o amor divino, ele já está em Deus. É igual você pensar Deus nessa forma que você está falando, mas Deus só faz o bem, então ele só vai ter o bem, né? Então a lei funciona para Deus, lei de causa e efeito, está sendo cobrada para Deus? Não, Não mas tem. eu pensei, igual você falou de Jesus, seria no caso, por exemplo, quanto mais bem ele fazer, maior a responsabilidade para eles, uma maior responsabilidade é uma coisa positiva, né? Então, Sim, expandir mais. o bem sempre é o bem, em qualquer ocasião. Então, há almas que fazem, o dia que nós estivermos fazendo o bem sem esperar nada, é porque a gente já venceu algo dentro de nós, né? Você precisa aprender a fazer isso, fazer as coisas sem esperar nada. Mas não é lá dentro, não, eu estou fazendo, ninguém está vendo, mas eu estou esperando. Você tem que dominar isso que está aí, entendeu? Você tem que saber que você não espera nada mesmo. Não, eu sou feliz. Quem que é o feliz? Feliz é aquele que faz o bem ao outro. Aí ele já está bem. Ele fazendo, ele já está bem. Ele já está sendo o bom. Então, nós vamos chegar nesse grau, né, de, não, eu estou fazendo, eu vou esperar a recompensa. Hoje a gente pensa assim, eu vou ser abençoado por Deus que eu estou fazendo isso. Né? É uma troca, um interesse. Há um interesse. O dia que desapareceu o interesse, nós já dominamos a nós mesmos. Esse interesse que tem lá dentro de nós, ele tem que desaparecer. Eu tenho que fazer por gostar e viver o amor divino. É viver o amor por excelência, sem esperar nada. Esse que é o fim nosso. Entendeu? Entendeu ou não compreendeu? Entendi. Daniel, mas eu acho que o que a Vanessa quis dizer é o seguinte, assim, pelo menos o que eu tentei entender, assim, do que ela falou, é o seguinte, independente se o espírito recebe ou não recompensa, porque para ele tanto faz, ele realmente não se importa com isso, as boas ações vão ter retornos positivos, porque é uma lei. As reações ao mundo, aos espíritos que ele estiver ajudando, ao seu entorno, as energias, tudo vai ser para o bom. Porque coisas boas geram coisas boas, é uma lei natural. Eu não sei se foi isso que ela pensou, mas foi isso que eu pensei quando ela falou isso. Não, mas eu acabei com a explicação, Daniel, eu entendi isso, mas é porque o espírito já não quer, não se preocupa mais com isso. Essa lei não influencia ele, mas que ela... Sim, mas os outros... Sael, é por isso que eu falei, onde está a lei? Na consciência. Se a sua consciência hoje não pontua esse interesse, ela deixa de ter peso como lei. Mas lógico que isso é uma consequência natural. Isso. Isso que está falando é uma consequência natural. Os espíritos que se iluminaram já lidam com a natureza divina com maestria. Né? Então, para nós, é igual você... Vamos pegar um caso do menino, de novo. O menino é muito difícil. Aí você tem que fazer leis mais rígidas para ele. Você não vai fazer isso, se você não fizer isso, você não tem isso. Né? Você não vai fazer isso. E ele vai sujeitar àquela rigidez. Então, quanto mais imperfeito nós somos, mais pesada é uma lei. Mas quanto mais evoluído nós somos, menos influência isso tem, porque você já faz. É isso que eu quero dizer. Né? Deixa de ter o peso como lei. Ou seja, você já encontra aquilo como caminho. Você vai encontrando isso como um caminho natural e não mais como uma cobrança, não como mais uma rigidez divina. Você pode até, num momento aqui, na sua imperfeição, dizer assim, nossa, mas Deus é injusto demais. Você já ouviu alguém falar isso, né? Nossa, mas Deus não devia ter feito isso comigo, não, me puniu demais, Deus é cruel, Deus é mau, né? Então, isso não existe. Esse mistério que eu quero tirar aqui, né? A lei ela é pesada para quem
é imperfeito, para quem não dá conta de vencer o caminho. Então, o caminho fica difícil quando você não sabe andar nele. Mas o caminho já não tem mais. É como se você estivesse andando numa velocidade tranquila e serena. Para o outro, não. O outro vai empurrando o carrinho na beira da estrada, né, a pé ou andando, carregando a sua mala ali, na maior dificuldade. O outro passa na velocidade do vento, né? Entende? Então, não há mais escravidão para quem evolui. Não existe mais peso para quem evolui. Fazer o bem não é mais difícil para quem está no amor divino. Fazer o bem para quem está atrasado é uma dificuldade. Para que eu vou fazer isso para os outros? Para que eu vou fazer? Aí entra o esforço nosso, que é a caridade, é você chegar, se esforçar, né? Nossa, hoje é domingo, eu vou lá fazer o bem e tal, né? Eu sinto tão bem, né? Então é esse exercício que a lei, ela, de certa forma, como lei, policia. Porque essa lei no alfabeto divino, esse nome não existe. Isso é nome do homem, né? Como lei. Some esse vocabulário quando chega na lei natural, entendeu? Quando se torna tudo caminho. Se você sabe dominar a natureza, você não tem mais problema de vencer a si mesmo. Aí já não tem mais dificuldade. Do momento que você tem dificuldade, que parece que tem algo que te policia, que é a lei dentro da sua consciência. Ficou claro? Não, né? Então, ficou. Mas a primeira pergunta que você fez era assim, se os espíritos mais evoluídos também estavam sujeitos às leis. Pelo que você falou aí, de uma certa forma, ele não, a resposta fica difícil de falar assim, porque ele não está sujeito. Ele é como que se vivesse a lei, mas ele está vivendo dentro da natureza divina. Então, ele está... É complicado isso, mas assim, ele não é um ser extraordinário. Ele venceu tudo, mas a gente que está num nível diferente, ele não sai da lei natural. Ele alcançou a lei natural, então. A gente quer que tenha um conjunto. Depois que eu custei a entender, você vem e volta de novo. Não, deixa eu só falar sobre isso aí. Eu te entendi. Para os espíritos que já chegaram, eles agora não têm mais importância em algo que os policia. Eles já vivem tão natural que isso deixou de ser como uma regra para eles, entende? Então, eles já vivem... Eles não precisam mais de se policiar e nem alguém policiá-los, porque eles já dominam a sua própria consciência. Eles já têm a noção do que seja a divindade, né? Então, o respeito, a perfeição os fazem sem ter que ficar sob gerências de determinados princípios que nós colocamos aqui enquanto estamos a caminho. É normal que a gente aqui agora queira pontuar leis para serem obedecidas por nós, mas você vai pontuar algumas leis para espírito já perfeito, sendo que eles já dominam. Então, isso já está funcionando dentro da consciência deles. É o respeito ao Criador automaticamente. Isso já virou parte da vida deles. Para nós, é externo às nossas vidas como leis. Para eles, já vivem dentro deles o regime divino. Eles já compreendem que devem se comportar, né, sempre daquela forma, né? Entende? Então, a mesma coisa com as leis físicas. Eles já operam verdadeiros milagres divinos quando constroem planetas, como Jesus construiu o planeta Terra com pleiades de espíritos, né? Gerenciou a formação da Terra com conhecimento de todas as excelências disciplinares que tem num planeta, né? O domínio
de ciências que deve ter num planeta de conhecimentos, né? Então, isso tudo já conhecem como fazer, como elaborar, né? Então, para eles não é mais dificuldade, já são ações comuns, já são ações naturais do domínio de determinados princípios da criação. Os princípios são as leis naturais, né? Princípios da criação, princípios de comportamento da matéria. Então, a gente fala isso como leis, e os princípios também da moral, né? A gente fala aqui como leis civis, né? De comportamento social entre nós. Há uma tendência, a nossa lei, a nossa lei civil, ela vai evoluir a ponto de um dia chegar à lei natural. Há uma tendência da nossa lei imperfeita um dia ser adaptada, porque sempre ela está sendo adaptada, né? A lei sempre está sendo modificada, né? Se modifica conforme os nossos comportamentos, as nossas relações e tal. Então, o homem vai desenvolvendo essas leis civis, aproximando do ambiente natural, até um dia elas não precisarem mais serem colocadas aos homens. E se o homem é comportado, vocês concordam que não precisaria de nenhuma regra? Um parágrafo seria suficiente para os homens amar o próximo como a si mesmo. Essa é a lei maior. Então, nós só temos um conjunto de palavras, um conjunto de frases como leis, porque nós não comportamos ainda. Porque nós precisamos de regras, nós precisamos de ordem, né? Então, aí vem como normas, como leis. E a gente vê isso na divindade da mesma forma. Achamos que Deus coloca para nós um conjunto de normas, mas, na verdade, é um conjunto de princípios naturais, princípios da divindade, da criação. Quando você entender Deus, você vai entender, de fato, todas as suas ações necessárias, a sua caminhada infinita junto ao Pai, junto a Deus, né? Então, eu não sei se eu consegui expressar, isso é muito difícil até de passar, porque vai encontrar até no vocabulário, até complicações para relatar isso, né? Porque nós estamos tocando isso no sentimento de cada um, não é só naquilo que está aparente, né, na vida comum, mas está tocando dentro da nossa consciência. Nós estamos fazendo uma autoinvestigação dentro de nós mesmos, né, dentro dos princípios. Eu espero que a Flavinha aí tenha compreendido, não sei. Não, eu acho Se não que entendeu, é você difícil. tem a vida inteira para tentar entender. Não, eu acho que assim, é difícil a gente ter a condição de abstração de imaginar um espírito tão evoluído assim, de construir planetas e tal, sabe, a gente, eu acho que está muito distante, então a gente tem uma dificuldade de ampliar essa compreensão nesse sentido, sabe? E eu acho que é isso aí que está pegando. Mas eu compreendi, sim, eu compreendi. Mas quem tiver a vontade de entender que é um conjunto de leis da forma rígida e tal, cada um tem a sua liberdade de entender assim. Eu acho que a gente só deu uma voada aí, né, para tentar explicar, para a gente amenizar Deus até nas suas próprias leis aqui, porque nós crucificamos Deus junto com Jesus. Colocamos Deus como mal, como perverso, né, como lá no passado, né? Então, só um minutinho, então, Estael, para complicar um pouquinho. Foi a primeira questão que me fez na cabeça, antes de perguntar se todos estavam sujeitos às leis, né? Você perguntou, a lei divina é rígida? E aí você veio para o lado punitivo. E eu fiquei pensando, quando você fez a pergunta, a lei divina é rígida no sentido de ser estática, de ser a mesma, de ser única, do início ao fim. Assim, eterna, sabe? E eu não pensei nessa questão do punitivo. E aí que eu penso, por esse caminho que eu pensei, que se a gente estava sujeito, estão todos sujeitos. Todos têm todos os graus de evolução.
Foi aí mesmo que me pegou, entendeu? Não no sentido de punitivo. Lei de causa e efeito não é nem questão de punitivo, é resposta, né? Mas a rigidez nesse sentido, ela é única, ela vai mudando com milhares e milhões de séculos, eu acho que vai mudando para cada um, né? A forma de vivenciar essa natureza divina. Não que ela seja mutável. Eu acho que assim, essa que é a questão, a lei é mutável ou não é? Nós é que vamos caminhando por ela, entendeu? Assim, a minha dúvida. O que é mutável e o que é imutável, né? Então, começa por aí. Se você pega Deus como criador do universo, né? A gente fala sempre assim. Aí começa a indagação nessa própria frase que eu falei. Criador do universo, né? Então, quer dizer, um dia ele começou o universo, ele idealizou o universo, ele começou o universo. Então, o que é começar? Você perguntou o que é estático, né? Então, o que é começar? Né? Por exemplo, olha o tanto que existem coisas que a gente precisa pensar, né? Deus começou o universo, Deus iniciou o universo, né? Mas se ele começou de um ponto à frente, de um momento à frente, né? Onde ele encontrou um lugar, né? Onde já existia para começar outro universo, né? Então, na verdade, a gente sabe que o universo ele sempre existiu com Deus. Ele sempre existiu com Deus. Deus existiu. Se você tirar Deus do universo, o universo não existe. Se você tirar o universo de Deus, Deus não existe. Porque, na verdade, onde estaria Deus sem um ambiente, sem um lugar para imaginar, né? Então, começa a história, aí. Quando Deus coloca para nós uma condição que sempre existiu, que é a natureza, que é a divindade, né? Existiu sempre, e nós sempre, por excelência, existimos com Deus, porque Deus não nos poderia ter tirado do nada, tirou de si mesmo, tirou da sua própria inteligência. Nós somos princípios inteligentes, vindo de quem? De algo sempre eterno. Então, quer dizer, tudo é eterno. O que está acontecendo conosco é simplesmente uma descoberta de Deus. Como que nós descobrimos Deus? Numa consciência que Ele passa para nós agora, para evoluir e chegar até Ele de novo. Então, é um exercício que nós estamos fazendo pela linha da reencarnação, das reencarnações, para chegar de volta ao Pai Criador de onde nós viemos e sempre existimos. Não se tenha, no momento, inexistente. Eu não vejo, em ponto algum, eu inexistindo. Nem eu acho que ninguém aqui, um momento, pode pensar que inexistiu. Tá? Então, se isso é fato, Deus nos coloca no aprendizado, é um caminho para que você encontre o que de fato é da realidade, que seria isso que a Flávia está colocando, como um estático, ou seja, como algo que Deus criou. Então, se você chamar a criação divina, que é algo que é imutável, que Deus criou e sempre será assim, você pode entender. Agora, há muito caminho para entender esse estático, né? Da possibilidade de você agir dentro de determinados princípios divinos, dentro da criação divina, né? Se você colocar isso como lei, você pode até colocar como leis divinas, leis naturais, né? Para a gente entender, isso facilita, né? Porque se a gente também apagar a palavra leis, a gente não entende. Como está tendo agora um momento assim, a gente está tentando apagar o nome lei para deixar caminho e está tendo uma certa dificuldade. Por quê? A gente entra numa instância de pensamento que foge, às vezes, ao que nós temos de hábito comum de conversar, né, nas nossas referências. Então, eu estou criando outras referências superiores na nossa mente para a gente pensar um pouco Deus de forma diferente, não dessa forma que a gente sempre o coloca como Deus punitivo,
Deus é cruel, né? Muitas vezes, por que ele me deu essa encarnação? Por que ele mandou esse vírus? Por que deixou, né? Então, isso tudo são fatos naturais que acontecem mediante a nossa evolução individual e conjunto. Isso são reflexos da nossa própria natureza, do nosso próprio comportamento, né? Dentro das possibilidades de volta que existe de tudo aquilo que eu faço de bem ou de mal, né? Agora, eu estou sob essas regras por enquanto, porque eu estou evoluindo, eu estou atrasado, né? Estou inferior, e eu preciso desse caminho mais rígido, dessas estradas mais apertadas que me cobram isso. Mas o dia que eu tiver em evolução maior e dominar tudo, isso não será mais sacrifício para mim, e não terá nenhuma cobrança em cima. Eu não encontrarei nenhuma cobrança como regra. É isso que eu quero dizer. Tá? Vamos à frente um pouquinho? Então, Deus faz milagre? Lê para nós aí esse... Não, o Daniel agora, ele bugou a cabeça da galera. O pessoal vai ficar uns 10 anos pensando nisso tudo e vamos continuar. Vamos digerindo. Mas é preciso, porque normalmente a gente não faz isso, né? A gente vai na concordância, a gente vai sempre, é assim, a gente sempre está sendo educado dessa forma. Agora, o que eu estou propondo aqui sempre é uma condição de pensar mais amplamente, de ser... É um momento importante da nossa vida aqui na Terra. Eu acho que a gente está aproveitando essa hora justamente para crescer em indagações, ser um questionador interno mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer isso, né? E é o que eu proponho aqui para vocês, né? Se eu sou doido ou não, é vocês que vão definir. Uhum. Tudo bem. Faz Deus milagres? E, Kátia, você deve estar doidinha aí, né, Kátia? Renata, Tô Kátia. tranquila aqui. Eu deitei, eu não tô conseguindo ficar sentada mais, Deitada a gente porque eu fico o aprende, dia não, todo hein? no computador, então não tô dando conta mais. Meu corpo tá doendo tanto. Eu deitei Vamos aqui, lá, mas eu tô entendendo, tô acompanhando você. Tá ótimo. tá bom. Faz Deus milagres? Quem lê para nós aí? Deixa eu ler, pode ser? Pode. Deus faz milagres? Quanto aos milagres propriamente ditos, nada sendo impossível a Deus, sem dúvida, ele os pode fazer e os faz. Em outros termos, derroga as leis que estabeleceu? Não cabe ao homem pré-julgar os atos da divindade e subordiná-los à fraqueza do seu entendimento. Entretanto, temos como critério de nosso julgamento, com respeito às coisas divinas, os atributos do próprio Deus. Ao soberano poder aliar a soberana sabedoria, de onde é preciso concluir que ele nada faz de inútil. Continua? Pode continuar, continue. Por que, pois, faria milagres? Para testar o seu poder, diz-se, mas o poder de Deus não se manifesta de maneira bem mais impressionante pelo conjunto grandioso das obras da criação, pela sabedoria previdente que preside as suas partes mais ínfimas, como as maiores, e pela harmonia das leis que regem o universo, do que por algumas pequenas e pueris derrogações que todos os prestidigitadores sabem imitar? Quem se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desarranjasse o relógio que construísse, obra-prima da ciência, a fim de mostrar que desfaz o que fez? Seu saber, ao contrário, não ressalta mais da regularidade e da precisão do movimento? A questão dos milagres propriamente ditos não é, pois, da alçada do espiritismo, mas apoiando-se sobre este raciocínio, que Deus nada faz de inútil, emite essa opinião, que os milagres não sendo necessários à glorificação de Deus, nada no universo se desvia das leis gerais.
Deus não faz milagres, porque sendo as suas leis perfeitas, não tem necessidade de derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é porque nos faltam ainda os conhecimentos necessários. Isso. Então, essa última frase aqui, ó, já dá o resumo de tudo isso aqui, né? Que, na verdade, Deus é o criador de tudo. Se ele fizesse milagre, ele derrogaria aquilo próprio que ele criou. Então, quer dizer, se são leis ao nosso olhar que Deus colocou, ele derrogaria a sua própria lei, né? Se ele fizesse algo além do que ele criou, né? Então, ele só faz algo que ele dá dentro da criação dele. E a criação dele é infinita, né? Não existe Resumiu tudo que limite. você falou anteriormente, né? Exatamente. E Aqui resume. eu estava pensando, quando vocês estavam falando sobre a lei aí, você deu até o exemplo do menino teimoso, aí eu fiquei pensando no Rousseau. O Rousseau fala que a gente tem que ser criado em liberdade para a gente poder conseguir agir com autonomia, né? E existe diferença entre independência e autonomia. Aí eu fiquei pensando, quando a gente consegue agir com autonomia, a gente não precisa de um freio, a gente não precisa mais, né? É como você falou dos espíritos evoluídos. Eles já não precisam mais daquele freio. É natural para eles, eles não têm mais o que, aquela dualidade que a gente está acostumado, que a gente quer enxergar as coisas só de dois jeitos, como se outros jeitos não fossem possíveis, né? Exato. A partir do momento que você domina, você já não precisa mais. Se você domina uma regra, você não tem mais regra. Você já faz comportadamente, né? Tem nesse pessoas sentido. que para elas é tão fácil, por exemplo, seguir uma lei, que ela nem lembra que aquela lei mais existe, né? Por exemplo, uma lei de trânsito, uma lei de moral de não roubar, por exemplo. Pode colocar o que for perto dela que ela não vai pegar, porque ela nem não precisa mais daquilo. Ela já evoluiu a ponto de saber que aquilo ali não faz parte mais dela, né? Aquele Exatamente. defeito. Mas é isso mesmo. Eu quero propor um negócio para vocês, o seguinte, esse resto da leitura desse capítulo, nós vamos ficar jogando esse posicionamento até o fim. Então, eu quero propor o seguinte, vocês leiam esse restante em casa, se tiver alguma questão, porque nós já falamos muita coisa aqui para frente, para a gente depois, já na semana que vem, a gente iniciar já os fluidos. Eu não preciso estar lendo aqui agora todo esse item 16 e o 18, que vem lá o sobrenatural e as religiões, que fala mais ou menos tudo isso que nós estamos falando, né? Porém, se tiver alguma anotação que queiram trazer na semana que vem, a gente traz sobre esse ponto final. Vocês concordam? Sim, sim. Então, aí na semana que vem a gente já vai iniciar os fluidos, tá? Esse é um capítulo que vai dar pano. Se aqui deu pano para a manga, aqui vai dar muito mais pano para a manga, tá? Nós vamos ter muito mais discussões em torno disso, né? Mas vamos falar muito das questões de como usar, né, até os fluidos, né, como dominar esses fluidos, magnetismo, nós vamos falar muito, né? Então, agora é hora da gente estar assim, bastante atento e participativo. Vou tentar dar mais participação para vocês, né, nessa fase aqui, que eu acho que vai ter muita pergunta, muito questionamento, tá? Então, na semana que vem, nós vamos pegar esse ponto aí do 16, 17 e 18, para finalizar, cada um lê em casa. Se tiver algum apontamento, nós fazemos aqui, tá certo? Nosso horário já venceu hoje, né? Creio eu que todos estão bem, estão tranquilos, depois do nó, né, na cabeça, como a Camila colocou, é um nó, mas dá um nó mesmo, mas é bom dar esse nó. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Então tá bom. É um nó tranquilo, né, Camila? Tá super tranquilo, tá dominado, tá sereno, tá pleno. Não preocupa não.
É bom a gente viver assim, porque vamos ter uma semana inteira aí de nó na cabeça para tentar desatar esse nó, né? E vamos evoluir. Eu acho que é o momento agora a gente sonhos mais a vida, senão a gente vai encarnar de novo, ceguinho de novo. E é ruim isso, pensar que na próxima encarnação a gente vai estar do mesmo jeito. Então, se a gente estimular agora, fazer com que a gente cresça em pensamento, a nossa encarnação próxima vai estar melhor. A gente vai estar mais indagando, a gente vai estar mais enxergando mais, né? E vai facilitar o trabalho da espiritualidade depois de morto, né? Quando a gente desencarnar, a gente vai chegar lá e vai dar menos trabalho de entendimento. É difícil. Você chega no plano espiritual, todo mundo tem que fazer, não, vamos ter que insistir de novo com esse sujeito aqui. Acabamos de pegar um caso aqui, o outro igualzinho, né? Então a gente vai facilitando o trabalho da espiritualidade, né? Tá certo? Se Deus então, quiser, né? Então foi muito bom estar com vocês, né? Vamos ao almoço na casa de quem? Da Osana. Vamos almoçar na casa da Osana. Nossa, podia, né? Podia. Gente, olha, fiquem com Deus. Muito obrigado a todos. Né? Bom dia. Todo mundo tem entendido hoje. Bom domingo, boas